Boa noite a todos e a todas. Fala, Jonatas. Boa noite, Gleice, tudo bem? Beleza, e você? Tudo certo. E aí, pessoal, Estamos espero aí. que todo mundo esteja bem também. Chegando mais um dia da Semana da Democracia, né, meu amigo? Isso mesmo, quarto debate aí da nossa Semana da Democracia. O pessoal está entrando aqui, 7 pessoas já. Exatamente. A gente pode começar se apresentando, né, Gleison? Isso, pode ser? Eu sou, então, para quem não me conhece, porventura tenha vindo pelo link do Bruno. Meu nome é Jonatas Vital, eu sou aluno do sexto semestre da Unisal Lorena, do período noturno, né, até quando nós estávamos presenciais, né, agora, mesmo assim, a distância continua, mas do período noturno do sexto semestre. Eu sou o Gleison, já estou no último ano, no último semestre, né? Já ali para fechar as portas da graduação e continuar com uma profissão, se Deus quiser, como advogado. Então, vocês já devem conhecer também pelos corredores da faculdade ou outros projetos. E a gente está aqui no dia de hoje para debater algo que é muito sensível nos dias de hoje, né, Jonas? Exatamente, Gleison. A gente vai falar hoje sobre fake news e a interferência que elas causam na democracia, no processo democrático. E para começar, eu acho interessante a gente rapidamente conceituar o que vem a ser fake news, tão comentado nos dias de hoje, né, no debate público aí em relação à democracia brasileira e às democracias de outros países. Eu entendo, para fins do nosso debate também, que fake news dentro da democracia é o que sempre existiu, já existia antes desse movimento político nas redes sociais, né, de existirem nas redes sociais, e eu costumo entender fake news como a notícia falsa, passível de verificação, organicamente propagada ou então artificialmente propagada, né, propagada ali com fins de prejudicar outros concorrentes, outros agentes, outras pessoas que estão ali no debate político, com notícias falsas, notícias caluniosas, ou até mesmo de distorções de fatos, tirar frases de contexto, e para poder prejudicar ali pessoas do próprio espectro político, daquela pessoa que está se beneficiando, ou de espectros políticos diferentes. E isso alcançou na democracia brasileira, né, acho que o ápice ali da discussão e das próprias espalhamento de mensagens no processo eleitoral de 2018, né, não exclusivamente, já vem acontecendo desde o processo eleitoral de 2014, 2016, 2018, e vem aí acontecendo ao longo dos anos como um fenômeno novo das redes sociais e do debate político transferido do espaço físico, né, como era antigamente, para o espaço digital, onde se faz majoritariamente a discussão política nos dias de hoje. Então eu entendo fake news mais ou menos como isso. Como é que você entende fake news e democracia, Gleison? Olha, eu compartilho integralmente do seu conceito, da sua acepção. Vejo que não é esse termo em inglês para notícia falsa, informação falsa, é justamente os meios, os subterfúgios utilizados nos dias de hoje para descaracterizar uma notícia, para torná-la integralmente falsa ou tirar o crédito que ela possa vir a ter. E é claro que as pessoas não fazem isso pelo simples prazer de tentar passar uma informação errada, equivocada para a população. Na verdade, as pessoas que utilizam deste meio fraudulento, elas objetivam, elas têm como um objetivo final interferir na nossa democracia. E não só da democracia como um todo, mas sobretudo no processo eleitoral, nas eleições em si e no jogo político. E é claro que, para mim, isso é um fenômeno muito que está entrelaçado na nossa era digital, na nossa sociedade digital, mas eu vou além. Eu acho que esse conceito ele pode ser expandido também para toda a nossa existência civilizacional. Espalhar notícias que não são verdadeiras, espalhar inverdades, mentiras, não é algo só nosso, da nossa geração, na era digital, mas na verdade isso sempre existiu na civilização
especialmente na civilização ocidental, não é? Você tinha outros meios de fazer isso acontecer, seja de boca em boca, que acontece ainda nos dias de hoje, seja por notícias de jornal e coisas do tipo, né, jornal impresso, mas hoje esse debate ganha outras proporções justamente porque na era digital tudo é mais fácil de acontecer. A internet, em tese, é um lugar onde, que a gente vai chegar mais para frente, né, em tese é o lugar onde o Estado não está, não é? Onde não há controle das ações individuais ou das ações em grupo, né? Então, é por isso que o debate, hoje em dia, ganhou essa envergadura, não é? Porque no computador, no celular, mentiras, inverdades, elas ganham uma projeção muito maior do que antigamente. Exatamente, Gleison. Justamente pela internet, como você mencionou, ser esse espaço mais fluido, mais aberto, onde as coisas acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E à medida que o debate político migra do espaço tradicional, né, das ruas, do debate público da grande imprensa, da imprensa estabelecida tradicionalmente para a internet, né, onde cada um de nós pode ser emissor e retransmissor de uma mensagem, eu posso criar uma mensagem, enviar, ou eu posso repassar mensagens a todo tempo, todos os dias da semana, isso se torna um pouco mais difícil de ser controlado. Inclusive, a gente vai mencionar isso um pouco mais para frente, sobre as tentativas e o que está sendo feito no Brasil para tentar controlar aí esse fenômeno das notícias falsas. Gleison, primeiramente, falando de fake news, algo que foi de um debate bastante intenso algum tempo atrás, né, quando a ideia da Semana da Democracia surgiu, o inquérito das fake news que corre lá no Supremo Tribunal Federal, que já existe desde março do ano passado, e eu acho que falar sobre ele é interessante, justamente para essa questão do controle das fake news, do combate a elas, e de alguns aspectos relevantes sobre a interferência do Poder Judiciário e como ele pode tutelar a democracia e o Estado de Direito. Eu queria saber a sua opinião sobre, então, o inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Como que você enxerga ele? Ele talvez seja aí o grande divisor de águas, né, justamente dentro desse debate. A partir dele, né, o inquérito 4781, que muitas questões, sobretudo de direito constitucional aqui no Brasil, estão sendo suscitadas, estão sendo levantadas e com um olhar muito crítico, tanto para um lado quanto para outro, do nosso Estado Democrático de Direito. Ele foi instaurado por meio de uma portaria que o próprio STF editou, ou seja, você vê aí um inquérito, uma investigação criminal sendo instalada de ofício pelo próprio órgão do Poder Judiciário, e a partir daí você tem inúmeras atitudes do Poder Judiciário, do STF em si, que muitas vezes, ao meu ver, violam dispositivos constitucionais. Eles violam, numa visão mais a priorística, o próprio Estado Democrático de Direito do Brasil, não é? E ele inteiro, né, o inquérito inteiro, ele é baseado num regimento interno do STF. Ele é baseado neste regimento que, veja só, ele é anterior à edição da nossa atual Constituição. Ele inteiro, ele adveio de um período pré-democracia, veio de um período ainda de tempos passados. Então, veja que aí realmente a constitucionalidade, não é? A sua adequação às nossas normas constitucionais tem que ser, sim, vistas, tem que ser analisadas. E a gente vai falar mais para frente que elas foram, né? E é importante também dizer para o pessoal que aqui a gente está discutindo a ciência do direito e não necessariamente as decisões formais do Poder Judiciário, do STF, com relação ao inquérito, e também a DPF, que nós vamos falar mais para frente, que surgiu a partir deste inquérito. Então, o direito, ele não está nas mãos de 11 pessoas, ele não está nas mãos de apenas um órgão jurisdicional ou de qualquer outro poder da República que seja. A ciência jurídica, ela está em todos nós, na graduação em direito, em todos os alunos de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano, pós-graduação, aí seja especialização, mestrado, doutorado e etc. Então, nós temos sim legitimidade para discutir, mesmo que, em tese, numa formalidade constitucional, o STF entenda de outra maneira. Então, esse inquérito das fake news, né, das notícias falsas, visa principalmente investigar possíveis ataques à democracia relacionado ao STF, ou seja, ataques a um poder
da República, ao Poder Judiciário, ao Poder Judicante. E a partir daí você tem inúmeras medidas tomadas pelos ministros, né, que ferem direitos fundamentais. A exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção. Então você teve aí também investigados que foram chamados para depor e simplesmente não puderam, até o momento de ser colhido seu depoimento, ter amplo e restrito acesso aos autos. Isso viola, inclusive, um precedente do próprio STF, súmula vinculante 14. Então, além de uma súmula, ele viola também dispositivos constitucionais que garantem amplo acesso do caderno investigativo, não só àqueles investigados, mas também aos seus procuradores. E isso, no decorrer do inquérito 4781, foi negado a diversos procuradores dos mais dispostos investigados lá. Então, eu vejo esse inquérito como uma grande mácula no nosso sistema acusatório, eu vejo como uma grande mácula na nossa ordem constitucional, porque você vê aqui que tem um órgão julgador, um órgão que, pela nossa Constituição, tem que julgar. E este órgão começa uma investigação em que os membros deste próprio órgão, deste mesmo órgão, são, em tese, vítimas. Então, você tem aqui uma confusão organizacional do nosso sistema acusatório. Você tem aqui um poder judiciário atuando como órgão de acusação, você tem aqui o poder judiciário atuando como aquele que instaura um procedimento investigativo, em que ele próprio pode vir a julgar, dependendo da pessoa que ali estiver, e que ele próprio é vítima. Os ministros lá são vítimas, a dignidade dos ministros do STF e o próprio órgão do STF em si é vítima, em tese, neste inquérito, não é? É ele que sofreu as acusações ali descritas. Então, isso para mim é algo que viola completamente a nossa Constituição Federal. Claro, ele tem embasamento, né, no artigo 43 do Regimento Interno do STF, mas veja, é uma norma infraconstitucional anterior à Constituição. Do ponto de vista material, na ciência jurídica, é impossível que este regimento interno permita a um órgão, na atual quadratura constitucional brasileira, a iniciar uma investigação em que ele mesmo figura como vítima e que pode vir a ser o julgador daquela lide, não é? Em tese, ele que vai julgar, por exemplo, se tiver um foro por prerrogativa por função, coisas do tipo. É claro que isso vai dar um grande problema lá na frente, vai ser discutido melhor, mas enfim, uma visão a priorística é isso que está acontecendo, não é? Entendi. Eu compartilho da sua preocupação, Gleison, eu entendo o seu questionamento, eu deixei você falar primeiro, porque a acusação fala primeiro, a defesa fala depois, tradicionalmente, né? Eu também sou crítico ao inquérito das fake news, porém, com um pouco menos de intensidade. Como você falou, ele é baseado no artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que, num primeiro olhar, foi recepcionado pela Constituição com força de lei, e ele dispõe que, ocorrendo infração penal na sede, na dependência do tribunal, o presidente instaurará realmente de ofício um inquérito para averiguar a situação, e não sendo ele, o presidente, o condutor do inquérito, ele pode delegar essa atribuição para outro ministro, como realmente foi delegado para o ministro Alexandre de Moraes, que vem, então, diligenciando e comandando este inquérito no Supremo, né, o inquérito das fake news. Fala também o artigo 43, no seu parágrafo 1º, que nos demais casos o presidente poderá proceder na forma desse artigo. Então, abre um pouco mais o leque de possibilidade de atuação em relação a essa instauração de ofício do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal. O meu contato, Gleison, com o processo penal, eu ainda não tive na faculdade, estou no 3º ano, né, salvo engano, começa no ano que vem, no 4º ano, processo penal. O que eu tenho de contato com o processo penal foi um pouco de estudo que eu fiz anteriormente à faculdade, para um concurso público, mas eu estou sempre tentando compreender, tentando entender aí, especialmente em relação a esses inquéritos que estão correndo atualmente, a questão da legalidade, da constitucionalidade. E eu achei, Gleison, um parecer da Advocacia Geral da União que tem alguns argumentos interessantes, fazendo a defesa um pouco mais do inquérito das fake news. Quando a gente fala sobre a parcialidade do Supremo como julgador, né, que realmente é algo que vai gerar uma discussão futuramente,
em relação ao Supremo estar investigando ataques a ele próprio e aos próprios ministros, né, como que isso vai se dar, os ministros figurando ali como julgadores e como vítimas das mesmas ações, né, de ameaças, de intimidações, em relação ao Poder Judiciário, ao STF enquanto instituição, e a eles, pessoas físicas, ministros do Supremo, né, por sua atuação no Supremo. E a Advocacia Geral da União traz, então, em relação a essa parcialidade, que o inquérito policial é uma fase prévia de cunho investigativo, cuja principal finalidade é colher elementos que possam ali subsidiar a formação da questão da opinião sobre o delito que aconteceu. Que o inquérito em si pode acontecer, porque ele não é processo ainda, então ele poderia acontecer ali de ofício, como acontece em outros tribunais superiores, né? O STJ também tem iniciativa nesse sentido. Eu achei, inclusive, mencionado nesse parecer da Advocacia Geral da União a questão de um juiz do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, investigado perante o Superior Tribunal de Justiça, e o STJ também no inquérito interno ali fazendo as diligências, né? Lógico que com as especificidades de cada caso. Em relação à jurisdição, né, quando se fala em conceito de sede, em conceito de dependências, né, que é o artigo 43, que autoriza quando a infração aconteça na sede ou nas dependências, o advogado-geral da União, então advogado, o ministro André Mendonça, ele traz que, pelo Supremo ter, de acordo com a Constituição, jurisdição sobre todo o território nacional, estaria ali por equiparação, já que o Supremo tem jurisdição sobre todo o país, né, o Supremo atua perante todo o território nacional, então as ameaças que vinham a ser feitas ali contra eles estão abarcadas em todo o território nacional. E porque, quando a gente fala sobre ameaças na internet, esta norma do artigo 43, ela é de 1980, a internet não existia. Então, numa interpretação conforme a realidade, né, a contemporaneidade dos fatos, se faz uma interpretação um pouco mais elástica desse conceito aí, de só infrações na sede física ou nas dependências físicas do Supremo. Uma coisa que você falou que realmente é muito grave é a falta de acesso que os advogados relataram ter em relação às pessoas às quais eles defendem. E o ministro Alexandre de Moraes, pelo menos, informou a determinada altura que isso foi corrigido, né, que eventuais bloqueios de acesso foram excluídos, né, e os advogados, nesse momento, então, têm o acesso ao inquérito em relação às pessoas que eles defendem. E aí ele traz outros argumentos em relação à afronta ao juiz natural, e aí dá-se, então, a explicação de que o artigo 43 permite essa delegação e justifica essa delegação pelos requisitos que as diversas leis que regulam a questão de delegação de atos administrativos permitem que aconteça. E aí, acho que a principal questão, e que vai ser motivo, então, de controvérsia futuramente, é em relação ao foro, né? As pessoas que têm foro privilegiado no Supremo, aquelas pessoas que, por estarem investidas em cargos de deputados federais, de eventualmente senadores, sejam julgados pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí eu acredito que nessa ocasião, nessa questão, uma possível saída que vai ser dada é que o ministro Alexandre de Moraes vai se declarar suspeito ou até mesmo impedido de estar no julgamento porque atuou no inquérito policial. Então, uma vez que ele já atuou nas investigações, ele, Alexandre de Moraes, não participaria, então, do julgamento de mérito, uma vez que ele aconteça, né? Lembrando que, ao concluir esse inquérito, Gleison, isso vai ser remetido para a Procuradoria-Geral da República, que vai, então, decidir se vai oferecer, de fato, a denúncia, que é aquela peça, que é aquele momento que inaugura o processo, né? O que está acontecendo no Supremo, atualmente, não é um processo criminal contra pessoas, é apenas fases de investigação que são anteriores ao processo. Isso vai ser enviado para a Procuradoria-Geral da República, que vai então decidir se oferece ou não denúncia. E aí aquelas pessoas que não têm foro privilegiado, que não têm foro no Supremo, isso vai ser então enviado para as instâncias ordinárias, né? Para a Justiça do Distrito Federal, para a Justiça Federal, para alguma outra justiça, para que lá sejam realmente processadas. E eu acho, sobretudo, Gleison, falando desse inquérito, e aí houve um questionamento perante o próprio Supremo acerca da constitucionalidade dele, né, através de uma ação que é a DPF 572, para que o próprio Supremo pudesse manifestar sobre se aquilo é ou não constitucional, se aquilo está ou não de acordo com as regras do jogo, e aí o Supremo confirmou isso por 10-1.
eu entendo que esse inquérito ele tem várias controvérsias, né, várias polêmicas envolvidas a respeito de que se ele pode existir ou não, mas eu entendo que nesse momento, dada a gravidade das ameaças, e aí o Alexandre de Moraes fala sobre algo que foi encontrado nas investigações, que uma coisa é você criticar o Supremo. Eu mesmo tenho muitas críticas ao Supremo. Eu acho que o Supremo, enquanto instituição, tem problemas, acho que alguns ministros têm grandes problemas também de atuação perante o Supremo Tribunal Federal. Uma coisa é a gente fazer uma crítica possível, uma crítica aberta, uma crítica, por mais incisiva que seja, por mais áspera que seja. Outra coisa é o que foi encontrado nas investigações, pessoas pedindo para que as filhas dos ministros sejam estupradas, ou para que os ministros sejam queimados vivos dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Eu acho que isso é algo muito grave e é algo que precisa ser realmente investigado. Eu entendo também que esse inquérito pode abrir alguns precedentes perigosos, mas de acordo com a vigilância da própria sociedade civil e da própria comunidade jurídica, eu acho que o inquérito, cada vez mais o Supremo vai ali aparando essas falhas e ainda ele vai transcorrer ainda, né? Ainda tem muita coisa para acontecer e eu acho que à medida como as coisas forem caminhando, esses vícios vão sendo aí corrigidos de alguma maneira. Então, essa é a minha opinião sobre o inquérito. Você tem mais alguma coisa a ponderar sobre ele? Eu acho que essa questão dos vícios é justamente aquilo que deveria ser o mais observado. Se você inicia um procedimento já com um vício ali, logo na sua partenogênese, ou durante o procedimento você tem outros vícios, tudo aquilo que vem depois desses vícios já é, de certa forma, nula. É como se, por exemplo, as provas daquele processo, já que teve certo vício e depois foi sanado, é como se elas não tivessem eficácia, não existisse num plano das normas jurídicas. Imaginemos uma pessoa que está sendo investigada e a sua, digamos assim, a sua confissão é tida com tortura, essa pessoa ela é violentada, e a partir dali ela confessa determinado crime investigado e também confessa outros crimes que ainda não estavam sendo objeto de investigação. Tudo aquilo que acontecer depois disso, por causa dessa notícia tirada, extraída legal, a partir, né? Exatamente, extraída a partir de uma tortura, a partir de um crime, não deve existir no plano jurídico, ela não tem qualquer eficácia. Então, veja que o STF, quando é acometido com esses vícios no inquérito 4781, na verdade ele está abrindo um precedente que muitas pessoas, muitos agentes públicos, não é, podem utilizar no futuro para conduzir a investigação tangente à Constituição, ou seja, conduzir investigações criminais que vão definir a vida de uma pessoa e vão definir a solução de um crime sem respeito a normas infraconstitucionais e normas constitucionais. E, além disso, a questão do juízo natural. Veja que ninguém sabe o que vai acontecer depois. Imagine que um inquérito seja remetido ao PGR e o PGR decida denunciar alguém, decida, não é, dar ali início a uma persecução penal, a um processo judicial. Quem é que vai julgar quem tem foro prerrogativo de função? Quem é que vai julgar quem tem? A gente está aqui só traçando hipóteses. Veja que o processo penal não pode... né? Exatamente, o processo penal não pode se basear em hipóteses, porque se você não sabe quem vai ser o seu julgador, qualquer pessoa que seja escolhida para tanto, cria um tribunal de exceção. Então, as normas de competência em processo penal já são constitucionalmente previstas, já são ali dispostas no nosso Estado Democrático de Direito pela Constituição. A regra do jogo, ela existe antes do jogo começar. Então, se alguém for denunciado neste inquérito, quem que vai julgá-la? Quem vai ser o juiz natural dela? Veja que tudo isso vai ser decidido talvez depois do procedimento. E isso cria aquilo que é chamado de tribunal de exceção. O tribunal ele é criado para aquele caso. O órgão julgador ali vai ser escolhido depois que o caso aconteceu para aquele caso. Então, isso é uma coisa que documentos internacionais, tratados internacionais de direitos humanos não permitem.
é simplesmente impensável. É como o voto da DPF vencido, não é? Pontuou muito bem. Isso, na verdade, é um sistema inquisitivo, é um sistema que era a ordem natural das coisas até o advento dos direitos humanos, até o advento de um constitucionalismo com as revoluções liberais. Então, você tinha uma pessoa que cometia determinado delito e o rei ou o príncipe é isso que está acontecendo aqui. Você não sabe quem vai julgar essas pessoas se elas eventualmente forem denunciadas. Isso é tribunal de exceção. E, claro, não poderia ser diferente, porque é uma norma que vem antes da Constituição. Então, essa DPF, em que pese só um ministro ter sido vencido no seu voto, essa DPF declarou que o Constitucional, a portaria que instaurou o inquérito 4781, e, portanto, por via de consequência, não é? Declarou a constitucionalidade, a recepção, melhor dizendo, do regimento interno do STF do artigo 43. Do artigo 43, né? Exatamente. Então, veja que ali, olha como as coisas ficam ainda piores, não é? Você tem um procedimento que está sendo questionado a sua recepção, não recepção, né? Vamos falar aqui como a sua adequação à norma constitucional. E quem está cometendo essa inconstitucionalidade, quem está levando adiante um inquérito que, em tese, não está de acordo com a nossa Constituição, é o mesmo órgão que vai julgar uma DPF, é o mesmo órgão que vai julgar o questionamento da constitucionalidade, da recepção ou não recepção da norma que embasa o inquérito. Então, veja só, imagine que eu, Gleison, seja vítima e eu decido investigar uma pessoa por si só e eu vou acusá-la, e se alguém questiona isso, ela tem que questionar para mim mesmo. Então, não tem saída. Isso tudo está maculado, isso tudo tem uma sujeira que não se pode simplesmente lavar. Por mais, como você bem pontuou, não importa aquilo que está sendo descoberto ali, se tem mensagem na internet querendo que filhas de ministros morram e coisas do tipo, veja que não importa o conteúdo ali se a forma já está maculada, não é? Então, isso é muito problemático. O que pese a DPF ter sido, não é? A DPF que foi proposta pelo Partido Rei de Sustentabilidade, não é? Questionando a portaria que permitiu um inquérito, né? Em que pese essa DPF ter sido julgada, né, improcedente, portanto, foi determinada a constitucionalidade da portaria e a recepção do artigo 43, na ciência jurídica, que discutindo o direito material, foi uma decisão completamente equivocada, foi uma decisão que não está de acordo com o nosso Estado Democrático de Direito. Entendi, Gleison. Eu vejo essa discussão como ela é inédita, né? O artigo 43 já tem uma jurisprudência sobre ele, o Supremo já julgou outros casos, né, em relação ao artigo 43, mas eu acho que nunca antes houve um inquérito tão abrangente, tão incisivo como o de agora, justamente pelo clima político, né, que infelizmente nós estamos aí num clima de muita hostilidade e dessas ameaças, dessas mensagens aí criminosas, né, que estão sendo investigadas, mas devido à controvérsia do inquérito, possam eventualmente estar sendo maculadas. Eu acho que justamente por esse ineditismo, por isso nunca ter acontecido antes, né, essas coisas nunca terem sido investigadas antes, é que a gente cai nessa incerteza muito problemática, né, que abre esses problemas que você menciona, e você tem razão em mencioná-los, em relação a como isso vai acontecer, né? O inquérito ele já é problemático e controverso. Aí, quando isso for mandado para a Procuradoria decidir se vai oferecer denúncia ou não em relação às pessoas investigadas. Isso ainda vai ser o próprio Supremo que vai julgar, ou outras instâncias que vai julgar, né? Para onde isso vai ser distribuído, né? Em qual das justiças isso vai ser distribuído, na Justiça Estadual, do Distrito Federal, ou na Justiça Federal. E eu acho que isso é um problema, Gleison, que não foi pensado pelo Constituinte, né, pelas pessoas que fizeram a Constituição. Elas não previram essa hipótese em relação a investigações que digam respeito ao Supremo Tribunal Federal, né. Esse é um problema, e é um termo que um professor muito interessante, que faz discussões muito interessantes sobre isso, que é o professor Oscar Vilhena Vieira. Ele diz que é um problema de engenharia constitucional, né, que as investigações a respeito de crimes cometidos pelos ministros, isso tem um pouco mais de entendimento pacífico, né? Mas quando os ministros são vítimas, né, eles próprios vão julgar a si mesmos, eles vão conduzir o inquérito, né?
e o questionamento da validade também são eles mesmos que julgam, né? E isso abre, então, precedentes e problemas perigosos para o futuro, né? Porque hoje nós temos o Supremo que nós temos, mas daqui a pouco nós vamos ter ministros desse governo, né, sendo indicados, né? E aí, de repente, um ministro pega esse precedente para então investigar páginas críticas ao governo Sim. atual, né, e pessoas críticas ao governo atual. E eu acho que é muito interessante, uma coisa que eu costumo fazer sempre, Gleison, quando eu concordo com algo, eu troco os personagens, né? Quando é só trocar os personagens, né? Se eu acho que alguma coisa está sendo favorável, trocando os personagens, eu vou continuar achando, né? Uhum. Trocando Lula por Bolsonaro, Bolsonaro por Lula, em relação às atitudes, eu vou continuar achando essa questão justificável e favorável, né? Só porque está atingindo um determinado grupo que eu considero inadequado, eu acho uma coisa favorável. Se eu inverter os personagens, eu continuarei achando. Então, acho que esse exercício e essa reflexão, essa discussão é muito válida para a gente poder Sim. estimular a tolerância em nós mesmos, né? E cada vez mais. Seria o ideal que esse inquérito ele fosse o menos controverso possível, porque as questões que se investigam nele são muito problemáticas, né? São ameaças muito problemáticas. Então, o ideal seria que ele fosse um inquérito com entendimento muito pacífico, com opiniões muito pacíficas sobre ele, mas também não sei se atualmente existem mecanismos recepcionados e de acordo com a Constituição para poder fazer essa discussão. Então, eu vejo que o Supremo, ele, diante de uma omissão num primeiro momento, do órgão responsável, que é a Procuradoria-Geral da República, ele meio que teve que tomar providência sozinho, ele recorreu, então, à única norma, apesar de controvérsia, que dá, então, amparo para ele investigar os ataques que ele vem sofrendo. Acho que o Supremo ficou um pouco sozinho ali diante da omissão da Procuradoria-Geral da República e resolveu ali de ofício, como permitido por um único artigo do regimento interno, fazer, Sim. então, essa instauração do inquérito 4781, mas ele, como a gente está falando aqui, ele é muito problemático. O ideal seria que ele não fosse, dada a gravidade Uhum. daquilo que é investigado no seu bojo, né, dentro dele. Então, Gleison, eu acho que sobre inquérito das fake news, só comentando, né, o julgamento acerca da validade dele na ADPF 572, o Supremo diz que nos limites desse processo declara constitucional a portaria que instaura o inquérito, enquanto constitucional o artigo 43 do Regimento Interno, nas específicas e próprias circunstâncias de fato com esse ato exclusivamente envolvidas. Então, acho que o Supremo faz uma interpretação bem restritiva ali. Olha, em relação a esse inquérito, em relação a esses fatos, está Uhum. recepcionado, né? E está admitido que o Supremo atue de ofício. Eu acho que ele restringiu ali justamente pela preocupação da abrangência que isso pode ter numa interpretação um pouco mais alargada daqui para frente. Então, eu acho que o Supremo está ali muito preocupado em fazer cada vez mais esse inquérito ser menos controverso, justamente pela gravidade das coisas que nele estão inseridas. E para você ver como que os nossos poderes eles estão sem nenhuma harmonia, não é? É uma coisa que daria calafrio a James Madison, John Jay e outros federalistas norte-americanos. É, um poder ali ele consegue encontrar no nosso ordenamento jurídico um artigo, uma disposição normativa que o permite, em tese, fazer as vezes de um outro órgão estatal, que no caso deveria ser, não é, da Procuradoria-Geral da República, para instaurar um procedimento investigativo sobre os fatos ali do inquérito 4781. Então, veja que a harmonia que era tão prezada pela nossa Constituição, e na verdade é uma coisa que é um fator determinante no Estado Democrático de Direito, que muitos teóricos já explicitaram isso, né, desde Immanuel Kant até John Rawls, passando também ali pelos federalistas que eu acabei de citar, por Montesquieu e também por Alexis de Tocqueville, é justamente o que falta no Brasil atual. E essa falta de uma harmonia entre os poderes republicanos, os poderes do Estado e todos os seus demais órgãos nos leva a uma democracia fragilizada, não é? Porque você tem, como você mesmo pontuou, não é? É um problema de engenharia constitucional, engenharia jurídica, porque um Estado democrático de direito, ele deve ser construído, ele deve ser alicerçado em valores
ali inquebrantáveis, como, por exemplo, uma harmonia entre todos os poderes. É aquilo que a gente também já discutiu uma vez, né, sobre um poder que tenha justamente essa característica e essa incumbência constitucional, um poder que deva estar ali para cortar certas vicissitudes que podem vir a acontecer no Estado Democrático de Direito, que é o poder moderador. Não existe na República, existiu no Império, e ele era o responsável, ele é, né, na visão de Benjamin Constant, ele é o responsável justamente por aparar as arestas, por manter os três poderes clássicos de Montesquieu, o legislativo, o executivo e o judiciário, em perfeita harmonia, em sincronia, claro, respeitadas as suas diferenças, as suas prerrogativas, mas não é isso que acontece no Brasil. Claro que a existência de um poder moderador por si só não vai fazer com que as coisas sejam balanceadas, sejam equacionadas devidamente, mas o problema aqui no Brasil é justamente de crédito, é justamente dessa legitimidade popular que os nossos representantes não têm nenhuma, não é? Seja um ministro do STF, seja um presidente da República, um ministro de Estado, seja um parlamentar, um vereador, um prefeito, até mesmo um representante de bairro, não é? Veja que aqui no Brasil falta essa seriedade quando as pessoas estão com as mãos no poder político. Falta a vontade de ser minimamente ético, não é? Numa visão kantiana. Então, as pessoas que estão lá simplesmente querem usufruir daquilo que o poder e que o dinheiro pode lhes dar, lhes proporcionar. E é isso que causa essa falta de harmonia. Ministros do STF que querem ter poder para si, querem falar, querem fazer acontecer, de dizer sim ou não para as coisas, presidente que quer fazer a mesma coisa, enfim, todo mundo que está lá em Brasília. Não há uma responsabilidade, né, Gleison? Não há uma responsabilidade. É bastante interessante essa discussão, mas a gente também tem que comentar sobre o projeto de lei das fake news, né, que é o PL 2630 desse ano, que é um projeto de lei já aprovado no Senado Federal para regular essas questões das fake news, que agora está na Câmara dos Deputados em discussão para ver se a Câmara vai aprovar ou não esse projeto que regula as fake news e a comunicação digital. Na verdade, se chama Lei da Liberdade, Transparência e Responsabilidade na Internet. Né? Tem esse nome. Queria saber a sua opinião sobre esse projeto de lei, Gleice, as suas considerações sobre ele. Olha, é um projeto de lei que vem justamente nesse cenário atual, que vem justamente dessa necessidade de debatermos o que é notícia falsa, quais são as suas implicações na sociedade democrática do Brasil. E também é um projeto de lei que não só trata disso, mas trata também de, vamos lá, um código de ética na internet, não é? Ele trata de como devo ser na internet. Isso porque 90% das disposições legislativas são nesse sentido, não é? O que pode e o que não pode, quais são os princípios que devem reger ali a rede mundial de computadores, e aí você tem também, nós vamos comentar bastante, que é aquele conselho que vai ser formado para emitir pareceres e editar outras disposições acerca do uso, né, da internet, do nosso comportamento na internet. Eu vejo o projeto de lei em si como um todo, como, além, claro, de polêmico e controverso, eu vejo que ele ataca a nossa democracia, que ele ataca especialmente nossos direitos fundamentais, especialmente aqueles de primeira geração, não é? Que advém ali com o iluminismo, com o liberalismo nos séculos XVII, XVIII e primeira metade do XIX. Então, o Estado brasileiro, eu vejo que esse projeto de lei, ele é uma resposta do Estado brasileiro para controlar o comportamento das pessoas dentro da rede mundial de computadores, dentro da internet. O Estado brasileiro olha para a nossa sociedade cheia de problemas, ao meu ver, muito mais sérios do que esse, e dispensam um tempo precioso dos nossos parlamentares, né, do parlamento brasileiro, para debater código de conduta de internet. Veja só, e muitas pessoas podem estar pensando, nossa, mas e os discursos de ódio na internet, não é? E os desrespeitos que são ali encontrados na internet, pessoas xingando umas às outras.
Olha, veja, isso já existe norma tratando disso. Você tem um Código Penal que trata justamente de injúria, difamação, calúnia. E além disso, a gente está começando errado, né? A gente está começando visualizando o direito penal, mas ele deve ser a última razão do direito. Veja que tudo aquilo que acontece na internet, desrespeito, xingamento, etc., condutas, digamos assim, antiéticas, isso também é um ilícito civil, se você tiver sua honra objetiva ali vilipendiada, você foi vítima de um ilícito civil, pode buscar reparações por esses danos e coisas do tipo. E, além disso, claro, como foi o início da minha fala aqui, você também tem disposições do Código Penal, ou até mesmo a lei de contravenções penais, vai ter alguma norma, vai ter algum dispositivo legislativo para o caso concreto. Como eu sempre digo, né, estudar direito no Brasil é você estudar várias normas que tratam de um mesmo assunto. Então, imagina um xingamento na internet. Além de ter as sanções civis, penais, agora você também tem certas sanções administrativas, como o próprio projeto de lei ali prevê, não é? Advertência, multa, coisas do tipo. Então, veja que tudo isso vai acabar falando sempre da mesma coisa. E, no ponto de vista um pouco mais axiológico, este projeto de lei, ele está querendo controlar o que as pessoas, em tese, podem ou não podem fazer na internet. E veja que eu não estou falando aqui de possíveis ilícitos penais que as pessoas cometam na rede mundial de computadores. Eu estou falando aqui, simplesmente, da liberdade que as pessoas devem ter, não na internet, não só na internet, mas também na vida física. E agora, em tese, a internet era o único lugar em que as pessoas poderiam ser um pouco mais livres, elas poderiam se desgarrar das mãos do Estado. Agora o Estado está lá também para ver se você está se comportando direitinho. É aquilo que eu sempre digo, o Estado brasileiro, ele sempre foi paternalista, porque o povo brasileiro vê, né, os nossos comandantes, os nossos representantes como verdadeiros messias, não é? E aí fica o trocadilho também. Então, não só presidência, não só prefeituras, governos de Estado, mas também aqueles que fazem as nossas leis diretamente, não é? Os parlamentares, vereadores, etc. O povo brasileiro tem na sua formação aquele poder carismático, como dizia Max Weber, um poder de uma pessoa que está lá e representa como uma grande liderança. E o Brasil, desde a colonização, sempre foi assim. O líder da nação é o líder do povo. Veja aqui dois conceitos de teoria geral do Estado e ciência política diferentes, nação, povo. Então, e hoje, em que pese estarmos no século XXI, o brasileiro ainda vê como os parlamentares, os nossos representantes, como pai e mãe. Tem muita gente que realmente vê essas figuras nessas representações congregacionais parlamentares. Então, este projeto de lei é justamente isso. O Estado tem que falar como que nós temos que nos comportar na internet. Faz isso, não faz aquilo, isso é bonitinho, isso não é bonitinho. Então, veja que o Estado ali, ele está tentando ditar normas éticas e veja que isso é muito perigoso. Se eu falo que você não pode falar X na internet, num ponto de vista, como eu disse, axiológico, é a mesma coisa de você permitir que o Estado diga que roupa que você pode usar na rua, qual é o tipo de relacionamento que você pode ter, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, sexo diferente. Veja que se você permite que o Estado cada vez mais entre na vida do cidadão, entre na vida do indivíduo, seja essa questão do que você deve ou não fazer na internet, você dá brechas para que esse mesmo Estado entre em outras esferas da nossa vida em sociedade. Então, por isso que eu vejo este projeto de lei, seja na sua vertente de um código de conduta na internet, seja sua vertente em questões de notícias falsas, como um verdadeiro ataque, não só à democracia, mas veja, as nossas liberdades e até mesmo a nossa civilização como um todo. Entendi, Gleison, entendi. Eu compartilho do seu pensamento, eu acho bastante complexo e bastante problemático que o Estado tente fazer esse tipo de regulação, mas eu trago também uma reflexão paralela no sentido de que
a experiência internacional regulando fake news, os outros países que tentam fazer esse processo, porque é um fenômeno global, não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno observado na Índia, na Itália, na Hungria, enfim, em vários países ao redor do mundo. Os países que tentaram fazer algum tipo de regulação via lei do fenômeno das fake news e do comportamento da internet não tiveram bons resultados, não foram resultados eficazes. Por quê? Porque o fenômeno das fake news ele é justamente, por natureza, um fenômeno mutante, um fenômeno que muda. Nas eleições, pegando a experiência brasileira de 2014, elas se comportaram majoritariamente num modo. Nas eleições de 2016, municipais, de outro modo. 2018, de outro modo. Em outras plataformas, né, sobre diferentes roupagens, diferentes maneiras. Então, justamente por essa natureza mutante da questão das fake news, é que se a gente regula ela numa direção, logo ela se adapta e logo as fake news então são adaptadas para poderem transitar de uma maneira que a lei não as impeça. E eu ouvindo pessoas falando a respeito, eu acho que uma pessoa muito interessante para se acompanhar, quem tem interesse nessas questões, é a Cristina Tardáguila, que é da agência Lupa, da fundadora da agência Lupa, que é a primeira agência de fact-checking do Brasil, a primeira jornalista, considerada a primeira jornalista fact-checker do Brasil. E ela traz nas suas considerações, ela está participando, já participou de debates na Câmara dos Deputados sobre esse projeto de lei para embasar o posicionamento dos deputados. Ela diz que justamente isso, nenhum país que criou leis nesse sentido diminuiu o fenômeno das fake news ou efetivamente conseguiu combatê-las. Né? Nenhuma grande democracia, aliás, as quais o Brasil possa imitar, né? Democracias realmente fortes, né? Tomaram esse caminho. Pelo contrário, o que se observa em alguns países é a movimentação da sociedade civil para combater o fenômeno da desinformação com mais informação. É um processo, à primeira vista, que pode também parecer inócuo, mas ele se revela mais eficaz do que o controle via leis do processo das fake news. Ela cita o exemplo da Itália e, salvo engano, o exemplo do México, né? Onde no período eleitoral, que é onde as fake news causam maior impacto, e só um parênteses, né? A política atual, ela infelizmente, ela se faz uma disputa de narrativas constantes. Quem tem a narrativa hegemônica, a narrativa vencedora, é quem acaba levando a razão, por mais estapafúrdia que seja essa narrativa. Basta ver o modus operandi do Bolsonaro, do bolsonarismo no Brasil. Eles estão sempre preocupados em destruir narrativas e construir as suas próprias narrativas. Então, isso no processo eleitoral, e é uma reflexão da Cristina, é o momento onde mais devia ter atenção. Em vez de se estar perdendo tempo, energia, numa discussão sobre um projeto perigoso que abre precedentes e algumas perspectivas de cerceamento de expressão, aquilo que eu falei, basta a gente trocar. Se a gente não gosta do Bolsonaro, é só pensar no Lula no lugar do Bolsonaro, ou vice-versa, ou qualquer outro líder. Fala em Bolsonaro e fala em Lula, porque são assim os exemplos mais simbólicos aí da discussão. Mas basta a gente trocar. Se a gente não gosta de governante, trocar e ver se a gente continua concordando com as atitudes. E aí, em vez de se perder tempo com isso, a Cristina diz que nós devíamos estar pensando em soluções para as eleições desse ano. E ainda mais nesse período de isolamento social, né, todos nós estamos ainda mais conectados, deveríamos estar pensando. E nos exemplos que ela traz da Itália e do México, que são países que conseguiram algum tipo de regulação no período eleitoral, foi justamente uma movimentação da sociedade civil. Foi feito ali no período eleitoral um consórcio entre jornalistas, entre formadores de opiniões, entre toda a mídia impressa, a mídia radiofônica, a mídia da televisão, a mídia independente, pessoas da internet, para assim que surgir uma notícia falsa, assim que uma notícia falsa começar a circular em relação ao processo eleitoral, a candidatos ou outros, faça a verificação e há um intenso movimento de desmentir aquela informação falsa com informações verdadeiras, ou então de esclarecer os fatos, né? Porque existem várias matizes de notícias falsas. A notícia realmente falsa, a notícia distorcida, a notícia tirada de contexto, né? Aquela fala que é verdadeira, mas que é tirada de contexto para transmitir uma mensagem diferente da original. Então, eu ouvindo a Cristina, né, que é uma especialista nisso e faz parte de uma organização internacional, o IFCN, isso, que é um órgão internacional de checagem de notícias, eu compartilho dessa opinião dela e da sua também. Eu acho que esta lei de fake news, ela está se perdendo tempo com ela e ela vai se revelar inócua
porque justamente as fake news são um processo mutante, um processo que no processo eleitoral desse ano vai se dar de uma maneira, no próximo de 2020 já vai se dar de outra maneira, né? Porque vai se adaptando ali às especificidades de cada eleição, de cada candidato, de cada agente político, mas ao mesmo tempo eu vejo uma necessidade também, e aí eu faço uma defesa, não desta lei de fake news, mas de uma lei ou de um aprimoramento legislativo de leis que já existam, que possam trazer mais facilidade para a investigação dos mecanismos e das estruturas de difusão de notícias falsas, porque fake news não é barato. Fake news custa caro você impulsionar milhões de mensagens para o WhatsApp, como a Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, revelou no dia 18 de outubro de 2018, né, que havia uma contratação de disparos ilegal não declarada ao Tribunal Superior Eleitoral, uma prática vedada. E esse processo custa caro, não é barato você dominar as redes sociais a favor de um candidato só. Então eu acho que deve haver sim uma legislação, não é essa atual, mas deve haver uma legislação que possibilite instrumentos de investigação não do conteúdo, mas do comportamento artificial de difusão de mensagens falsas e de mensagens políticas pró ou contra determinado candidato. Eu acho que é preciso pensar sobre uma legislação que verse sobre comportamento e não sobre conteúdo das mensagens. Com certeza. E isso que a Cristina sempre defende, né, é justamente o caminho mais efetivo. Nós mesmos, a sociedade civil, resolver este problema. Resolver como vamos lidar com notícias que são inverdades, com notícias que não demonstram a realidade, muitas vezes, como ela realmente é, e influenciam lá na urna eletrônica, influenciam nas teclas que nós vamos apertar nos dias das eleições, sejam elas a nível federal ou as estaduais e municipais. Então, como vamos combater isso? Como vamos tornar o processo, sobretudo o eleitoral, que é o que realmente importa no que tange essas notícias falsas, as fake news. Como que nós vamos tornar esse processo menos suscetível a adversidades externas? Porque, veja, isso define realmente eleições. Nos Estados Unidos, Vladimir Putin e o regime russo influenciaram na eleição de Donald Trump, porque, obviamente, Donald Trump era uma figura, a presidência da República dos Estados Unidos da América, que seria muito mais benéfica ao regime de Putin, ao regime russo e a outros do leste europeu. Então, tudo que acontece num determinado procedimento eleitoral vai ter influências em todo o modo de vida nosso. Não só, por exemplo, nos norte-americanos, nos russos, etc. Mas veja que são potências mundiais que definem o nosso estilo de vida, definem os rumos da nossa economia. Por exemplo, o dólar americano é uma moeda que vai ser paradigma para todas as outras, sobretudo a nossa aqui, o pobre real. Então, como que nós vamos determinar se certa informação é falsa ou não, ou se aquilo é apenas um texto tirado do seu contexto original, se aquela fala ela foi manipulada para as pessoas pensarem em outra coisa. Eu sei que isso não é o Estado que vai fazer e nem deveria ser, não é? Este projeto de lei, veja só o artigo 25, que fala que o Congresso vai instituir o Conselho, que vai ter como atribuição realização de estudos, pareceres e recomendações sobre liberdade, responsabilidade e transparência na internet. O inciso 2 do parágrafo único vai dizer que a esse conselho compete elaborar código de conduta para redes sociais e serviços de mensageria privada. Veja, o Estado brasileiro está dizendo que deve ter um conselho que vai editar normas de conduta para a rede social. Olha como isso soa ridículo para uma pessoa que deveria estar lá no Congresso realizando um trabalho muito mais sério. Acabou de ser publicado uma porcentagem de desemprego no Brasil, 13,3%, se não me engano, 13,4%. Enquanto o nosso país sangra, a nossa economia, já nem preciso falar, que eu acho que já não há nem mais sangue para ser jorrado, enquanto tudo isso acontece, uma pandemia, o Ministério da Saúde sem um ministro de verdade,
cheio de pessoas incompetentes dentro de um governo federal. Veja como todos esses agentes políticos, os parlamentares, aqueles que estão no Poder Executivo e aqueles que estão lá no STF, veja como eles estão preocupados em combater algo que pode vir a tirá-los do poder. Como eles estão preocupados a combater algo que pode tirar essas pessoas que estão lá votando das próximas eleições. Eles não estão preocupados com ética, simplesmente com uma ética, uma probidade na internet. Eles não estão preocupados em fazer com que a população tenha um acesso a informações limpas, verdadeiras, concretas. Eles estão preocupados, a preocupação deles é controlar o jogo político, controlar o processo eleitoral para que eles permaneçam lá. Então, veja, o Estado brasileiro está criando um conselho para fazer código de conduta, por exemplo, para o Facebook. Olha a perda de tempo, de dinheiro, investimento que é fazer esse projeto de lei e que vai ser esse conselho instituído por esse projeto de lei. Veja o quão ridículo é tudo isso, não é? Eles vão ter que fazer os termos de política, os termos de privacidade de cada aplicativo que tem, segundo a lei, mais de 2 milhões de usuários no Brasil, sabe? Vamos pegar o Twitter e o conselho vai ter que editar termos de conduta. Esse conselho, na verdade, é relações públicas daquela mídia social, sabe? Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, não é? Quem tem que editar isso é a própria empresa de tecnologia, quem tem que editar suas políticas internas, quem tem que editar seus termos de privacidade, etc., é a própria empresa. Veja que o Estado brasileiro está criando um conselho para fazer esse trabalho, segundo o artigo 25, parágrafo 1, inciso 2. Então, é simplesmente, assim, um absurdo o que está acontecendo, e veja que a nossa democracia está lá, de cantinho, isolada, maltratada por todos os poderes da República, enquanto os problemas de verdade não estão sendo solucionados. Entendo, Gleison. Acho que em caráter final, a gente pode ir encerrando com essas reflexões. Eu queria deixar só uma indicação sobre fake news, que é um livro chamado Os Engenheiros do Caos, acho que vai aparecer invertido aqui na live, mas é um livro muito interessante de um jornalista e cientista político italiano chamado Giuliano da Empoli, Os Engenheiros do Caos, como as fake news, as teorias da conspiração e os algoritmos estão sendo utilizados para disseminar ódio, medo e influenciar eleições. Ele vai trazer a experiência da Itália nesse sentido, que não sei se as pessoas têm conhecimento, eu também não tinha, mas a Itália é pioneira nessa questão das fake news aí, movimentos digitais para disseminação de fake news e influenciar processos eleitorais. É um livro muito interessante. E eu acho que toda essa discussão que a gente está fazendo, queria aproveitar, a gente não agradeceu no começo, agradecer o Bruno Criado, o Mike e o Pedro Notarangeli, que são aí os organizadores desse evento, pela oportunidade de a gente estar falando. Eu acho que é muito importante tudo isso que a gente fala, todas as perspectivas diferentes, né, a minha, a sua, das demais pessoas que participaram, das pessoas que estão assistindo, para fomentar justamente todo um debate sobre as questões de fundo disso tudo, né? Quando a gente está falando de um projeto de lei sobre fake news, ou do inquérito do Supremo Tribunal Federal das fake news, nós estamos falando justamente da democracia não só como o momento do voto, como o momento de ir lá na urna em outubro, nesse ano em novembro, por conta da pandemia, e apertar botão e ir embora. A democracia é todo o conjunto de valores, são todos os princípios que regem o período entre uma eleição e outra, né? Não é somente o momento eleitoral, toda uma questão de fundo que está aí na nossa vivência enquanto nação, na nossa vivência enquanto cidadãos, e essas questões que se colocam no fundo desse debate são muito importantes de estarem sendo refletidas para a gente estar sempre de olho naqueles que nos governam, naqueles que tomam as decisões por nós, que são por nós eleitos para tomarem, então, as medidas para os rumos do país. Gleison, eu quero agradecer você pelo debate, agradecer a sua disponibilidade, o papo que a gente teve aqui, foi muito interessante, foi muito bom. Realmente, e eu acho que o nosso objetivo aqui é deixar um legado para quem nos assistiu, quem vai assistir, talvez sem ser ao vivo, é justamente incitar vocês, dar a vocês um comichão de buscar um pouco mais sobre tudo isso que foi abordado, questionar quem está no poder, questionar quem quer estar no poder, questionar quem está falando do poder, não é? Eu acho que aqui o nosso papel é como o papel de Sócrates, não é? Na sua maiêutica, nós tentarmos fazer com que todos aqueles que estão nos assistindo partam para um ideal, partam para a busca de um bom debate político, de um bom debate democrático.
que no final das contas vai ser o debate das nossas vidas. É impossível desassociar o homem da política.